Olá, talento! Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nani Azevedo, NaniCast. Vamos lá? Hoje a nossa convidada vai nos falar como é que funciona o figurino. Opa, mas antes, clica aqui, comente, compartilhe, curte, começa a nos seguir, você que não segue. E assim você vai conhecer esse nosso mercado do audiovisual, do entretenimento, de tudo, da música, enfim. Vamos lá? Hoje, com quem nós vamos conversar? Nicole Nativa, figurinista. Conheça, Nicole! Oi, Ni! Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Vamos conhecer um talento do audiovisual, da música, enfim, figurinista. É isso que eu quero saber. Quem é a Nicole nesse nosso mercado? Como é que é a sua preparação? Como é que surgiu esse amor pelo figurino, né? Bom, esse amor começou, na verdade, na infância. Minha mãe sempre trabalhou com moda e o meu pai, já falecido, trabalhava com música. Então, foram duas referências que eu tive em casa o tempo todo. Quando eu fiz 16 anos, eu quis trabalhar com moda, fui trabalhar em loja, enfim, gerenciei, supervisionei, vendi, mas queria trabalhar com música, embora não soubesse nada de música. Mas sempre entendi muito de moda, porque eu tive uma escola em casa que era minha mãe, né? Que é a minha mãe. A maneira que eu achei de ligar as duas coisas foi sendo figurinista de bandas e de personalidades da música. Quando eu comecei, na verdade, eu fazia só figurino, fiz muita gente durante muitos anos, Barão Vermelho, Skank, Capital Inicial, Jota Quest, enfim, Péricles, Diogo Nogueira, Djavan, um monte de gente, Ruge, Vanessa Camargo. Durante o início dos anos 2000 até mais ou menos 2014, eu passei por essa leva de ficar só em música. E um dia, fazendo um clipe numa produtora, a coordenadora me chamou e falou: "Você não quer fazer figurino?" E era um mercado que eu nem sabia que existia, na verdade, que era o mercado de publicidade. Acabei entrando, aí comecei trabalhando com vários diretores bacanas da época, Hugo Prata, Oscar Rodrigues Alves, Tadeu Jungle. E um desses diretores, que na época fazia muito clipe, e que eu fiz um primeiro trabalho com ele, era o Maurício Essa, que hoje é diretor de cinema. Ele já esteve aqui, o Hugo Prata já esteve. Eu adoro todos. O Mal, então... Enfim, o primeiro longa do Mal, que foi o primeiro longa dele, também foi o meu primeiro longa do Maurício. Ele me chamou para fazer. E a partir desse momento eu não parei mais. Aí o meu segundo longa foi com Hernani Nunes, que eu tinha conhecido fazendo o Papito in Love, porque como eu trabalhei com música durante muito tempo, eu migrei para esses programas musicais. Então, X Factor, Ídolos, da Record... Fiz vários The Got Talent, eu fiz vários desses programas nesse formato de música. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Conheci o Hernani fazendo o primeiro Papito in Love. 2 anos depois, o Hernani me chamou para fazer Gostosas, Lindas e Sexys, que é um dos filmes que eu mais tenho orgulho de ter na carreira. Ai, como foi fazer o figurino daquelas mulheres? Cara, foi maravilhoso, Incrível. porque, assim, para mim, até hoje, é um dos trabalhos como figurinista mais prazeroso. Porque você pegar 4 mulheres plus sizes, que se enxergam como plus size, e, de repente, trazê-las para um universo onde não existe... Eu sou uma figurinista que eu não tenho regra para nada, tá? Eu nunca vou falar... O salto, a barra da calça tem que estar nessa altura do sapato. Não funciona desse jeito. Eu sou muito orgânica e eu vou muito na sensibilidade. Então, quando elas perceberam que elas podiam usar mini saia, decote, listra grossa... Tudo que falam que não a plus pode. size não pode. É isso que é interessante, você falar sobre, usar o que quiser. E, principalmente, você fazer... Porque, assim, a brasileira, ela não é um padrão 38, 1,70 m, não é, né?
todas nós somos curvilíneas, existem muitas mulheres plus size. Na época que o Hernani fez o filme, ainda não existia esse mercado. Tanto que a gente penou para conseguir roupa, porque na época eu falava, gente, se alguém entender que esse mercado plus size é tão carente, a pessoa vai ficar rica. Mas quase um ano depois do filme, começaram a aparecer muitas marcas de plus size, o que é muito legal. Isso não foi por conta do filme, mas o que foi mais legal nesse filme é que as mulheres se viram nele, entenderam. E as melhores críticas de figurino que eu já recebi na minha vida vieram desse filme. Sabe, de blogueiras de moda plus size especializadas. A Ju Romano fez uma matéria linda. E aí, a partir daí, eram 2 longas-metragens. Aí o mercado vai indo. Aí vem mais do Maurício, vem outro do Hernani. Aí vieram coisas do Tony Venturi. Comecei a fazer, me apaixonei e nunca mais quis sair do cinema. Faço música hoje ainda, mas eu adoro trabalhar com cinema. Eu adoro vestir o ator, ajudar a construir o personagem com o ator. Cada figurinista trabalha de um jeito, né? Você recebe o personagem, eles te dão uma descrição do personagem para você saber o que combina? Normalmente depende muito do tipo de roteiro, né? Por exemplo, quando a gente fez os 3 filmes da Suzane von Richthofen com Maurício Essa pela Santa Rita Filmes, a gente já tinha uma coisa meio documental do que você tem poucas referências de fotos dela, mas ali você vai começando a construir, né? E aí a gente tinha um trio ali, que era a Carla Dias, o Alan Souza Lima e o Leonardo Bittencourt. E a gente já sabia mais ou menos como eles eram, né? Mas o mais importante sempre, apesar de um briefing que vem toda uma direção de arte, a história já, né? Quem roteiriza já tem normalmente como é que os personagens se vestem na cabeça. Para mim, sempre é muito importante olhar para o ator e falar como é que você se vê no personagem, né? Porque às vezes é isso, por exemplo, é uma coisa que ninguém repara. O personagem do Alan, que era o Christian Cravinhos, eles usavam um cinto de lona que ficava solto na calça. É uma coisa que ninguém percebe, mas isso para o Alan já trazia o Christian. Olha! Entendeu? O que eu acho que é muito importante, você ajudar. Eu acho que fazer figurino de cinema é você ajudar o ator a construir o personagem. Né? Porque é isso, você não é simplesmente, tal pessoa é assim e a roupa dela vai ser assim. Não, você tem que pensar sempre que esse personagem teve uma vida antes, né? Então, como é que era a vida desse personagem? Onde ele frequentava? A gente sempre tenta montar um plano falso da vida de quem era a pessoa, entendeu? Tá, esse personagem tem 24 anos, ela é casada. Mas antes de ela casar, o que ela fazia, onde ela estudou, o que ela fez. E daí você começa a conseguir a construir e vira verdade na tela. Isso que é muito bacana. Não, e essa sintonia do ator ter te falado o que ele entrava em pessoa, isso é fantástico. Isso é sensacional. Eu acho que isso é... Não estou dizendo que o mercado seja assim, tá? Essa é uma característica minha. Eu trabalho muito assim. Tem figurinista que chega e fala, não, essa é a roupa. Eu trabalho assim porque eu acredito que o trabalho do figurino é ajudar o ator a entregar o personagem. Eu acabei de fazer um agora em Brasília também, só com uma molecada incrível de 14 a 23 anos, um filme sobre as superquadras no ano de 1990, e a maior parte deles não era ator. Eles foram selecionados em mais de 1.500 participantes, e, na verdade, os vencedores porque tinham a ver com os personagens que estavam roteirizados. E aí também é um outro processo. Porque quando você está falando com o ator, ele tem um profissionalismo onde ele sabe exatamente até onde ele chega, até onde não vai. Mas ali eu tinha crianças de 14, 15 anos. E aí você pega um menino de 15 anos hoje, vai colocar uns shorts desse tamanho, que era só... E a pessoa se assusta. Mas, mesmo assim, é muito legal, porque daí você percebe que você vai conversando, você vai explicando, você vai mostrando referência
e eles vêm entrando. Era alguma coisa do ano referente 1990. por isso. Na Copa de 90. Que usava. Ele era totalmente de época, né? Hoje em dia, nos 80, já é de época, né? Se a gente parar para pensar, são 40 anos aí. Ele era 1990. E foi a minha primeira experiência com não atores. A gente tinha vários que eram atores. Mas foi a minha primeira experiência com não atores adolescentes. E eu adorei, porque eu entendi que essa metodologia que eu e a minha equipe a gente trabalha dá certo. Sabe? Quando você joga para a pessoa a responsabilidade dela te dizer o que ela quer sem você impor, aí o ator entende que você está jogando junto com ele. E aí fica mais fácil construir, sabe? E quase todos os filmes que a gente fez é assim tem um acessório, alguma coisa que as pessoas que vão olhar na tela não vão perceber nunca, mas que para o ator o personagem veio. Isso é o mais legal. É um estudo também, quando você vai fazer o estudo do personagem. Você busca referência? Onde que você busca? Depende muito do contexto do filme, né? Por exemplo, no primeiro, do Maurício Essa, eram referências básicas de moda, porque as três eram três patricinhas, eram a Tayla Ayala, a Marjorie Chiana e a Marisol Ribeiro. Três patricinhas, três loucadas, que eram quase influencers de moda. Então, aí, você vai atrás de uma pesquisa de moda. No GLS, o processo foi inverso. O processo foi achar o que não tivesse, isso antes de chegar nelas, tá? Achar o que não estivesse dentro do universo plus size, que todo mundo conhece, e chegar para elas com uma coisa nova. Tanto que a primeira vez que eu mostrei uma roupa para Mariana Xavier, que é uma das protagonistas, eu nunca vou esquecer, ela olhou para mim e falou, acho que você está fazendo o filme errado. Aí eu falei para ela, prova. Só prova. E, por exemplo, foi a mesma coisa com a Cacau Protásio, que é o meu maior orgulho dentro de tudo que eu já fiz na vida. A Cacau só tinha feito comédia na vida, ou alguns papéis secundários em TV. Quando ela chegou e ela falava, isso não vai dar em mim. Eu falava, Cacau, prova. Você precisa provar a roupa, que é o que eu sempre falo. Você pode até falar, não uso camiseta de decote V. Ok, mas prova. Prova, porque às vezes você prova e muda tudo. A Cacau, depois da primeira prova de roupa, ela chegou no apartamento dela no Rio de Janeiro. Ela colocou o armário dela inteiro em malas e ela doou. Hoje, a Cacau é uma das maiores empresárias de moda plus size do Brasil. Ai, que maravilha! Você mudou ela, o olhar uma vez dela. ela até escreveu isso para mim no post, ela falou, você mudou a minha vida. Ela entendeu o quanto ela é empoderada e bonita e sexy, e o quanto ela tendo uma loja com marcas de plus size, ela poderia ajudar mulheres, entendeu? Que também tem esse biotipo. E para ela deu super certo, porque hoje eu olho para ela e falo, cara, eu queria ter as roupas dela hoje. Olha. É muito legal. Você identificou, isso é muito bom, porque tem toda a forma de como você vestir e se gostar. Eu acho que nada é proibido. Isso. Se você vestir e encarar. Se você encarar, não importa se tem celulite, se o braço está gordo, se é baixa. Se você encarar, a roupa, ela encaixa em você. Roupa é uma maneira da gente se expressar. É como eu quero que me vejam. Né? Eu quero que me vejam assim. Ela não é feita para te esconder nem para te limitar. Então, eu acho que roupa todo mundo pode vestir qualquer coisa desde que segure. Se sinta bem, né? Exatamente. Porque tem roupa até que a gente coloca... E quando eu sou meio... Dei uma parada, mais ou menos, né? Consumista. E você compra roupa que parece que não era para você. Então. Isso era uma época que eu tive na minha vida. Eu falava assim, seguir a moda. Talvez, e aí, isso acaba te limitando. Exatamente. Eu falava, gente, mas isso não combina. Como é que eu... E aí tinha coisas que eu falava assim, não, detesto amarelo, detesto... O podcast me ajudou nisso, porque eu gosto muito de cor.
de Fica coisa linda muda. de amarelo por causa do tom do cabelo. Amarelo Mas e verde. Verde eu sempre uso. Meu podcast aqui tem maioria. Eu tenho tanta roupa verde que muda, assim, tudo é verde aqui. Eu já usei todas as minhas blusas verdes aqui. Ruiva de verde é linda. Verde e azul, assim, são cores que eu uso muito. Mas o amarelo eu usei uma vez aqui. O amarelo eu te entendo. Porque eu usei uma vez aqui. Eu não gosto. Eu não gosto. É porque existem cores que te acendem. E cores que te rebaixam, né? Esse é um amarelo aceso que eu usei aqui em uma entrevista. O amarelo, dependendo do tom da pele, não tem jeito, né? A gente tem uma pele que vai, às vezes, ou pro verde, ou pro cinza, ou pro mais avermelhado. O amarelo, se eu colocar... Apesar de não ser amarela, se eu colocar amarelo, fica inteira amarela. Não dá, não posso também. Então, tem umas cores. A gente faz né? Mas tem outras que acende, que ajuda muito. E o corte também acho muito importante. Exatamente. Você estudou isso? Como é que foi o seu estudo para preparar no figurinista? O corpo humano, algo de tamanhos? Eu não sei. Qual é o processo para você ter esse feeling, que é o que a gente chama... Aqui, nós chamamos o feeling dos talentos, no caso, porque eu trabalho muito com ator e atriz. Figurinista também tem que saber do corpo da pessoa e ter esse feeling. Como que você buscou isso? Vou te falar que isso é muito instintivo. Né? Isso é muito instintivo. Isso Medida, demora por muito. exemplo, né? Isso varia muito de como a pessoa se enxerga, entendeu? Porque, por exemplo, tem gente que... É óbvio que a gente tem alguns truques, né? De acinturar em algum lugar para descer uma cintura maior. Você, com o corte da roupa, você consegue construir uma silhueta, não importa qual seja o corpo. Mas o corte da roupa, você consegue construir uma silhueta para qualquer pessoa. Você consegue vestir qualquer pessoa e deixar ela lânguida ou, sei lá, fluida, só com o corte da roupa. Mas tem muito essa coisa da pessoa, entendeu? Quando você está falando, por exemplo, de personagem, a atriz ou o ator tem que se desprover completamente dessa coisa do ego, óbvio, todo mundo quer se sentir bonito, né? Principalmente quem está em frente às câmeras, mas é sempre muito importante você respeitar a história que você está contando. Quando você fala de palco, por exemplo, é diferente, né? Porque eu lembro que eu passei por milhares de calouros, né? De ídolos, enfim... A gente vestia, além dos jurados e apresentadores, a gente vestia também os concorrentes. E aí, quando você pega pessoas comuns, que não estão acostumadas... Como profissional figurinista? E com o olhar, porque esse olhar é importante. Porque uma coisa é você se olhar no espelho, é o que eu sempre explico. Eu estava fazendo uma banda, uma boy band, que vai ser lançada agora sábado no Acervo, e eu até peguei o menino, ele estava com uma gola até aqui. Aí eu botei ele do meu lado no espelho e falei, olha para você, olha para mim. Olha o tamanho do seu pescoço. Olha o tamanho do meu pescoço. Eu tenho um pescoço gigante. O pescoço dele é um pescoço menor. Falei, toda vez que você coloca uma coisa gigante aqui, a sua cabeça cola no seu ombro. Olha. Parece que você não tem pescoço. Falei, então você precisa abrir. Nem que seja não precisa ser um V, mas isso aqui sempre precisa estar descoberto. Então, são pequenos truques, né? Mas que só na hora que a pessoa começa a se olhar... Entendeu? Por que isso vai ficar ruim no palco? Porque isso vai te achatar. Entendeu? Eu não gosto de mini saia, não gosto da minha perna. Mas, pô, se olha com a mini saia no palco, olha o tamanho que você ficou por causa da perna de fora. Que são os truquezinhos que só a gente sabe, porque a gente está acostumado a ficar ali atrás da câmera, então você vai, por repetição, você vai aprendendo, né? Mas não tem fórmula, né? Porque cada um é um corpo, né, gente? Cada não existe fórmula, é exatamente isso. Não, é o corpo e a pessoa também, porque colocar um figurino e ela não se sentir bem, ela também vai ficar... Você vai estragar, se ela estiver indo para um palco, você vai estragar a apresentação dela. Se ela estiver indo para a cena, você vai fazer ela se sentir insegura na cena. Então, não dá. Você tem que jogar junto com a pessoa o tempo todo. Entendeu? Assim, eu acho que o nosso trabalho no figurino, eu acho que é você, óbvio, dar uma identidade, porque isso é muito importante. A minha identidade, por exemplo, quando não é num longa-metragem, porque o longa a gente sempre tem...
né? A gente tem um briefing, uma direção de arte, né? Um roteiro que já fez, mas, por exemplo, para palco, para qualquer outra coisa, assim, meu slogan é a mistura. Porque eu coloco uma pessoa há muitos anos atrás, já colocava uma menina de calça de paetê e tênis e achava ok. Porque eu acho que é isso. Eu acho que é você pegar suas coisas, olhar para o seu armário e ir experimentando. E, de repente, coisas que você acha que jamais ficariam boas. Você fala, cara, eu tenho uma identidade nova. Nunca pensei. Eu acho que é por aí. Uma personalidade diferente e o seu estilo. É o feeling, né? É empatia. É isso. Exatamente. Já teve algum, no caso, talento, que você colocou um figurino e a pessoa falou, não gostei, não quero usar? Muitos. Conta, tem alguma história? Não precisa falar nome, óbvio. Mas tem alguma história de algum famoso, de alguém que... Eu vou te falar que eu tive uma história muito chata. Que uma vez... eu estava fazendo um programa da Hebe, e era um final, a Hebe, aqueles programas de final de ano da Hebe Camargo, que ia todo mundo, de todas as emissoras. Eu estava com 4 artistas. Quando eu digo artista, é artista solo e banda, e enfim, eu estava com 4 artistas. E os briefings de finais de ano da Hebe eram branco, dourado ou prata. E essa pessoa ela ia lançar elas estavam lançando uma música que era uma música que falava sobre coisas etéreas, tal, e o briefing do programa era branco. Do nada, a artista entrou, jogou a roupa no chão e falou para mim, eu já falei para você que eu não uso branco. Você vai até um shopping agora, você compra uma coisa assim, 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 para mim, eu não vou usar. Eu já te falei que eu não uso branco, porque o branco me engorda. E foi uma sensação horrível, porque eu tinha uns 30 artistas em volta de mim, porque era dentro de uma sala VIP, assim, onde todos os artistas ficavam prontos, iam para lá para confraternizar antes de entrar. Quase um backstage ali. E na hora eu olhei para a roupa no chão, e eu falei, cara, falei para ela, não, desculpa. Roupa branca, o branco não engorda ninguém. O que te engorda é a lasanha, a Nutella. Maravilha. Entendeu? O refrigerante que você toma, a cerveja que você toma. E assim, ou você pega essa roupa e entra com essa roupa, ou você vai pelada. Sinto muito. Ainda você foi categórica, ótimo. Não ficou, fui porque assim, desculpa, eu tenho um briefing, não é nem você que me dá o briefing, o briefing vinha de outro lugar. Mas assim, acontece. E assim, é uma pessoa que eu adoro, que é minha amiga até hoje, que eu trabalhei anos. Mas acontece acontece várias coisas, assim. Eu tive um cantor muito famoso. Ela usou a roupa? Ela usou a roupa, ela ficou belíssima na roupa. Ela estava louca, achando que ela estava gorda, não estava gorda nada. E se tivesse também, não era um problema. Exatamente. Entendeu? É o corpo dela. Ela está ali para cantar, né? Cada pessoa é bonita do seu jeito. Você não precisa ser uma Naomi Campbell para cantar, né? Exatamente. Não é isso. Que eu acho que esse é um caminho importante também, que as meninas, principalmente hoje em dia, perderam na música. Todo mundo é igual, né? Assim, todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo corpo, todo mundo usa a mesma roupa. Tudo em série, né? É tudo em série. Todo mundo quer ser Beyoncé, ou todo mundo quer ser Gaga, ou Madonna. todo mundo quer ser Madonna, entendeu? E aí quando você fala, cara, a gente está dentro do Brasil. O Brasil tem tanta coisa incrível, tem tanto estilista incrível, tem tanta borda, né? Por que não levar isso lá para fora, em vez de ficar com essa síndrome de vira-lata, pagando pau para tudo que gringo faz, né? Porque, infelizmente, o nosso núcleo artístico é assim no Brasil. É de hora, não sei o quê. Eu acho incrível, eu gosto, mas tenho e uso, mas eu acho que você precisa misturar. Né? Você precisa dar para a roupa a sua personalidade, não é o contrário. Exato. Não é a roupa que vai construir você, é o contrário, né? Mas, infelizmente, o Brasil ainda tem uma síndrome de vira-lata com isso, assim, que eu não entendo direito. Sabe? Não... Então, às vezes você passa por... Faz muito tempo que eu vou te falar, eu não passo por nenhum... Mas já passei com cantores. O cara falava, eu quero mostrar o braço, meu braço está bonito. Eu estou numa fase de dançar no palco,
Aí eu cheguei com tudo de braço de fora. Para mim, falou, mas eu não quero ficar com cara de pagodeiro. Pagodeiro é que usa braço de fora. E aí, entendeu? Aí esse argumento de falar, pô, mas não pediu. E aí é que entra, né? Os 50% do psicológico e os 50% do talento. Nossa, terapia total, né? Porque Terapia. lidar com as pessoas é normal. Terapia total. Eu amo. Eu vou te falar. Para mim, meu camarim sempre é o melhor lugar do set de filmagem. Eu sou apaixonada pelos atores. Assim, eu pego no colo, eu gosto de viver com a equipe toda. Por isso que eu adoro fazer longa-metragem. Eu adoro estar com uma equipe toda durante dias, meses, semanas, sabe? Do platô, a senhora que serve o café, sabe? Eu gosto porque você acaba virando uma grande família. Verdade. E aí eu acho que o camarim tem que ser o lugar mais descontraído sempre. E né? Que é divertido as pessoas mudando o figurino e se entregando e gostando também. E você dando um novo olhar para aquela pessoa que não se conhecia. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Eu já tive experiência com figurinista de exatamente pegar um look e falar, esse combina com você, e de repente eu falo, nossa, nunca pensei em usar. Então, que lindo. Aí comecei a comprar, porque me abriu os olhos. Quando você vê, por exemplo, agora essa banda que a gente fez agora, que é a 4K, que é uma boy band que está vindo, que eu conheci o Theo, que é um dos cantores da banda, eu conheci o Theo fazendo o último longa do Hernani, que é o Fé para o Impossível. O Theo fazia o papel do Maica. E um deles chegou e falou assim, eu só uso preto. Eu só uso preto, o baterista. Gente, o menino saiu de lá de macacão jeans, de jaqueta de Spike, ele se encontrou, porque ele começou a provar. Isso é muito legal. Olha, você mudou. Você vai dando, porque daí o artista começa a usar e aquilo começa a normalizar para ele. Verdade. Sabe? Porque eu acho que o artista nunca pode se sentir fantasiado. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, o Frejá, tanto no carreira solo dele como no Barão Vermelho durante muitos anos, o Frejá é um cara que, se assim, não levar uma camisa e trocar antes de entrar no palco, nem que seja ali, no backstage, ele não está pronto para o palco. Ele precisa disso. Ele quer... Aí, por exemplo, você pega o Dinho do Capital Inicial, que foi andar de skate, chegou e foi para o palco. Então, depende muito de como a pessoa... né? De como a pessoa se enxerga no palco ali. E vestir esses artistas e dar um olhar para eles também, como se vestir, isso também é muito gratificante. E você vê, né? O artista com um look que você montou. É muito legal, é uma delícia quando você vê num show, num DVD, né? Principalmente um longa-metragem, é outro tipo de criação. Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Mas, assim, o mais legal de tudo é que depois de 1, 2 vezes com o artista, você já entendeu ele. Você não precisa nunca mais encontrar ele. É só mandar, que vai dar certo, sabe? Isso é muito legal. E o artista, ele tem uma coisa da criação que é muito bacana. Às vezes as pessoas falam, ator é difícil, músico é difícil. Não, não é. É que quando eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos de banda... que quanto mais artista, mais louca as pessoas são. E não é louca de droga, é louca de... Porque a criatividade, ela está em outro lugar, né? Tipo, você vê um Cazuza, um Neymar... A criatividade, ela está em outro lugar. Então, dá para você imaginar que essa pessoa vai ter reações comuns a todas as outras pessoas, porque não tem. E tem gente que é isso, por exemplo... O Frejá, por exemplo, é um símbolo disso. Quando ele quis fazer a virada do Barão Vermelho, ele falou, eu quero terno para a banda inteira. E eu falei, nem ferrando. Você é um cantor de rock. Eu quero terno, porque eu quero... Bom, vamos fazer os ternos. No final do primeiro show, a quantidade de parabéns que eu recebi. Cara, ele tá incrível de terno, nunca tinha pensado. Aí teve um Rock in Rio que a gente fez os ternos coloridos. William Bonner fechou o Jornal Nacional com uma imagem do Frejá falando, cara, um Lorde do rock, usando ternos coloridos. Falei, dei a mão à palmatória. O artista tinha razão. Mas fez um terno colorido. Não, primeiro a gente fez os tradicionais queria... cinzas e pretos, depois a gente foi para os pratas e pretos, aí depois a gente foi para os coloridos,
Impactou mesmo, porque eu lembro dos coloridos. Não, e o terno nele virou... Agora ele parou, mas o terno nele virou uma coisa que, assim, ele e a equipe dele estavam de terno e ficava lindo. Tá? Falei, dou a minha mão à palmatória, porque se eu não tivesse, né, se eu tivesse falado, olha, faz com outra pessoa, eu não vou fazer terno, talvez ele nem tivesse usado terno, né, e não teria ficado tão bacana, porque ficou incrível, virou uma identidade visual. E você vê que você também aprendeu. Aprendi, com então. outro Você olhar precisa dele, ouvir. você viu? Precisa Você ouvir. precisa ouvir. Do mesmo jeito que você dá uma ajuda em fazer algo, você também recebe. Você precisa ouvir em qualquer circunstância. Você precisa ouvir se o ator te falar, olha, eu quero isso para o meu personagem. Entendeu? Aí você precisa pegar. Se isso não é absolutamente condizente com o roteiro, você precisa chegar no seu diretor de arte, você precisa chegar no seu diretor do filme e falar, olha, ele está se vendo assim, 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 assim. E aí você vai tentando casar. Sabe assim? Não precisa ser uma queda de braço, eu acho. Eu acho que é isso, assim. É um pouco daqui, um pouco dali, você chega no personagem, né? Uma ajuda de cada um. Exatamente, é uma ajuda porque é assim que você constrói um personagem, né? E é para isso que a gente está aí, né? É para isso que o figurino está aí. Porque chega e, ao mesmo tempo, você acha que não funciona para aquilo e você dá o seu palpite de profissional, né? Exatamente. Você vai falar, olha, isso conta a história ou isso não conta a história, né? E, normalmente, a gente consegue chegar. Por exemplo, esse filme de Brasília agora, cara, Brasília 1990. 1990, você está falando de anos 80 ainda, né? O primeiro ano de 90. Eu não consegui usar uma bandana em um personagem. Porque o Pipo, que era o diretor, olhava para mim e falava, Nicole, e era uma história a história é uma história que é uma memória afetiva dele, muito grande, sabe? Falava, não tinha bandana. Eu falava, gente, mas como não tinha bandana? Não tinha bandana na época. Em Brasília não tinha, as pessoas não usavam. Ou talvez, ali na bolha que ele frequentasse, não usasse bandana. Olha. E aí dentro do filme dele não tem. Então é isso, você vai aprendendo, entendeu? Eu tenho certeza de que a gente usava bandana nos anos 80. Você pesquisou também? Claro, então, a gente usava. Você olha os filmes, tudo. Mas lá mas ali e na realidade, e dentro do universo que ele estava contando, não. Então por que eu vou insistir na bandana? Exatamente. Né? Porque se eu estou contando uma história baseada numa história real, e que é uma memória muito grande, afetiva, de quem fez o roteiro, de quem está dirigindo, e se ele me diz não tem bandana, é porque no universo dele, onde aquela história aconteceu, ele não via pessoas de bandana. Então, preciso respeitar isso. E via de outras formas. O que chamou a atenção? Qual foi o look, no caso, o figurino, a peça que falou? Cara, representa. Foram peças icônicas, né? Porque a gente brinca que, assim, hoje tudo é CNPJ e a gente pesquisou e comprou peças que eram CGC na época ainda. Olha, é verdade, CGC. Então, assim, quando você fala de 80, assim, eu preciso da saia de borracha da OP. Eu preciso da mochila emborrachada da Company. Da calça de nylon da Sandec. Pacalolo. Exatamente. E isso custa muito mais caro do que uma roupa atual. É verdade, porque Muito não existe. mais caro. Né? Porque não existe. Você vai comprar uma e tal. Então, a gente fez uma pesquisa grande nos brechós, nos acervos de uns amigos tal. Ele tinha uma coisa dentro da memória dele, que é o tal dos shots da Tico. Já tinha ouvido falar em shots da Tico? Tico, não. Já tinha ouvido falar? Eu nunca ouvi falar em shots da Tico. Nem eu. Nunca. É um shots desse tamanho. Que ele parece os shots que os jogadores de futebol usavam na Copa de antigamente. Sei. Todo mundo usava isso em Brasília. Que cor? Era vinho? Azul, vinho, amarelo, me lembra verde. vinho, olha como é que é. Assim, isso era uma febre. E eu não me lembro de ver isso, porque eu morei em 90, eu tinha 20 anos. Então, assim, eu morava em São Paulo. Eu nunca vi, não tinha isso, a gente não tinha esses shots. Não. Aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, os anos 80 dele é diferente dos meus anos 80. Local diferente. Quando eu cheguei em Brasília, porque eu era uma total ignorante sobre Brasília, admito isso, e saí a primeira vez na noite, eu entendi do que ele estava falando. Porque Brasília ainda tem uma coisa dos anos 80, que são aquelas blusas que parecem aquelas blusas de capuz que vêm dos Andes, sabe? Chilenas. É a coisa do floral, é a coisa do shortinho. Brasília é quase uma praia.
Nossa, que estranho. O visual de Brasília é um visual de praia. É muito maluco isso. Não imaginava. Acho que quando a gente tá falando ali da Praça dos Três Poderes e tal, mas assim, a molecada, quem frequenta ali as superquadras, quem vai pra noite, ali a galera da Uniban, gente, é praia. Eu fui para 2 festivais que eu fiquei chocada, assim. Parece que você tá num festival de praia. E a minha referência dos 80 era outra coisa, né? Madame Satã, Rose Bombom, The Cure, Smiths, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, caiu tudo por terra. Falei, não, vamos refazer, recalcular a rota, porque é um outro 80, não é o 80 que eu conheço. É o 80 do lugar. É o 80 do lugar. Que é muito bacana você ir descobrindo. Então, será que, então, cada cidade tem o seu estilo da época? Eu acho, sabia? Eu acho que é bem isso, porque depende muito da temperatura do lugar, né? Concordo. Brasília, por exemplo, não é uma praia, mas parece uma praia, né? É estranho. Porque não tem praia. prédio alto. Aí você olha para o lado, parece que atrás dos prédios você vai ter praia. E não existe. E não tem, né? Mas tem, enfim, tem cachoeiras, tem as Chapadas dos Veadeiros do lado, que é a coisa mais maravilhosa do planeta, né? E na minha ideia, os 80 era uma coisa ou americana, que daí você fala, putz, está falando de Clube dos Cinco, primeiro ano do resto das nossas vidas, né? Ou brasileira, Rock Brasil. Entendeu? Eu não imaginava em colocar um menino de bermuda da Sandec, uma camiseta da Company, por exemplo. Isso para mim era uma coisa que a gente usava na praia aqui. Não, mas isso fazia parte do dia a dia e da noite de Brasília. Nossa, que interessante. Você viu? Até eu estou aprendendo. O legal do cinema é isso, né? Ele te leva para lugares que você vai aprendendo coisas que você nunca imaginou. A gente não para de aprender nunca. Nunca. Isso Nunca. é fantástico. Não para nunca de aprender, é muito legal. E para o cinema, né? Para o audiovisual, tudo, né? Para a arte, o figurino é muito importante, porque traz toda essa memória afetiva, o que você usava, e da pessoa também se identificar. De olhar e falar, pô, essa roupa eu usava quando eu tinha tal idade. Exatamente. Então, isso é fantástico. Ele ajuda a construir, né? Em alguns filmes, por exemplo, se a gente falar, sei lá, dos 3 filmes do Maurício do Carlos, Suzane e von Richthofen, e até nesse do Hernani, esse último agora, o Fé para o Impossível, o figurino é uma coisa imperceptível. Você não vai olhar para o figurino no filme. Porque tem muita emoção. Ele é muito coadjuvante das histórias, entendeu? E não são roupas que você fala, nossa... Porque você vai olhar para o moletom vermelho da Suzane von Richthofen, você vai lembrar, você vai ter uma memória de que ela usou. Quando ela usou, isso. Mas assim, eles não são figurinos feitos para aparecer, diferente do GLS, por exemplo. Eles são figurinos pensados para contar a história. Então, eles estão ali, eles estão praticamente invisíveis. É verdade, eles não podem atrapalhar. Mesmo. Porque já que elas estavam plus size e tudo, o foco era muito figurino. Porque era para mostrar que elas podiam tudo. Porque elas podiam ser gostosas, lindas e sexys. Exatamente, o figurino fazia muito parte disso. E esse figurino está todo comigo. Graças a Deus eu ganhei ele, porque eu amo esse figurino. Você tem um acervo, você fica com Eu tenho um acervo com mais de 50 mil peças. Uau! Eu tenho um acervo gigante, que eu loco muito... mas é mais específico, porque os acervos hoje funcionam mais para você locar publicidade, né? Mas eu não tenho um acervo muito publicitário. O meu acervo é mais de muito brilho, muita moda, muita coisa... Tem algumas coisas retrôs, mas ele é extremamente contemporâneo. Eu sou a louca das botas, então você vai achar... Ai, que delícia, amo. E eu trabalho muito, eu uso muito ele para usar. Eu uso ele muito para trabalhar, assim. Eu sem ele não sou ninguém. Eu não sou a Nicole figurinista sem meu acervo. Você lembra de todas as peças? Eu sei exatamente tudo que tem lá dentro. Nossa! A memória. A memória. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver numa reunião com você, num briefing, eu não vou anotar nada. E as pessoas vão olhar para mim e falar assim, não, eu lembro de tudo. Tudo. Eu tenho uma memória de elefante real. Maravilha. Aí você chega, já sei qual é o figurino que você vai precisar. Aí você já... Não. Eu vou te falar que eu não consigo trabalhar assim, e eu já deixei algumas pessoas bem loucas por conta disso. A Marjorie Orestiano, quase enlouqueci a cabeça dela uma vez, porque ela é metódica. Ela quer ver. E ela quer saber, você está produzindo isso para usar com o quê? E eu não consigo, nem dentro do meu acervo funciona assim. Eu tenho que olhar para a pessoa, eu tenho que começar a rodar, eu tenho que ter um monte de coisa comigo, e falar, não, vamos pôr isso, vamos misturar com isso.
Eu nunca vou conseguir te entregar. Por exemplo, se você me pedir, né? Fala, faz um figurino para mim. Eu não vou te entregar ele pronto. Eu vou ter que provar ele em você, eu vou ter que misturar coisa que a gente não pensou. Mas é só na hora que você estiver na minha frente... Vai montando. Eu vou montando. Eu não consigo. Se eu te falar que alguma vez você chega até na publicidade com a arara pronta, não. Posso até fazer de conta que eu faço. Eu faço a lição de casa, mas para mim não funciona assim. Por isso que eu enlouqueço as pessoas. Por isso que quem trabalha comigo é escolhido a dedo. Porque as pessoas ficam loucas. Não, mas o bom é que sabe que você vai entregar também, né? Não, e assim, eu tenho certeza que entrega. Isso não, entendeu? Eu sei o que eu tenho que ter e eu tenho certeza que entrega. Mas essa coisa assim, montar um look, posso até montar. Mas eu já preciso te conhecer há um tempão, né? E eu vou fazendo ele o gosto, instintivamente. tudo. É uma parte bem... de conhecer a pessoa. Não tem muito o que fazer mesmo, é verdade. É ajudar, né? Porque senão você vai seguir um roteiro de um figurino de modinha. Exatamente. Não é esse o caso. Exatamente, não é esse o caso. Assim, eu não condeno quem trabalha desse jeito, até porque imagino que seja muito mais fácil. Mas eu sou uma pisciana, filha de Ansã, minha cabeça não é organizada. Eu consigo trabalhar dentro do caos muito bem, entendeu? E graças a Deus... E sob pressão. Não, sob pressão... Que é a publicidade, né? Sob pressão. Mas eu vou te falar que o que me ferrou no figurino nunca foi a publicidade, foi a televisão. Olha. Eu tive um burnout de trabalho onde eu perdi todos os dentes. Fazendo uma novela para uma emissora extremamente abusiva, com uma produtora extremamente abusiva por trás. E eu acreditei que eu fosse entregar. Eu estava trabalhando 20 horas por dia. Foi sob pressão? Foi sob pressão, porque eu tinha uma pessoa que regia a parte que eu estava fazendo, que não sabia fazer, não sabia o que estava fazendo, de fato. Ela estava brincando. Né? Ela estava brincando de, sei lá, empoderamento, porque cuidava de um determinado núcleo. E um dia eu caí. Simplesmente caí. Houve uma besteira horrorosa e caí. Eu já estava para abrir câmera, saí dos estúdios de Paulínia de ambulância. Quando eu cheguei no hospital, ele falou para mim, você tem 2 opções. Ou você sai, ou você morre. Você está na última curva do burnout. Que horror, nossa. Consegui sair. Ainda bem. Consegui sair não, né? Me mandaram embora. Eu tinha tentado sair 4 vezes antes. Quando eu fui para o hospital, me mandaram embora. Aí, 4 dias depois, escovando os dentes, caiu meu molar. Com raiz e tudo. Coloquei a mão nos dentes. Falei, cara, o que aconteceu? E é tudo psicológico, tudo nervoso, tudo... Fui fazer uma panorâmica. Bruxismo à noite, que é uma coisa que a gente nunca sabe que a gente tem. Eu arrebentei toda a arcada dentária e os dentes ficaram sem sustentação. Então, assim, a pressão, nesse caso, foi pesada, mas foi porque eu deixei. Porque o burnout despersonaliza, né? Mas, mesmo assim, quando eu voltei, eu vou te falar, não voltei com nenhum trauma, voltei amando o que eu faço ainda, cada vez mais. Só aprendi limites. Óbvio. Que é uma coisa que todo figurinista precisa saber, que precisa ter. A gente precisa impor toda a limites. área, todo o talento da nossa área, da arte, o artista tem que ter limite. Porque senão você, né, você não sabe mais o que você está fazendo, para onde você está indo. Você é humano, né, gente? Você precisa, né? A gente não é máquina, né? Uma hora para. Por mais que você ame o que faz, uma hora você para. Exatamente. Né? Uma hora você para. Mas voltei, vou te falar, voltei num filme com o Hernani, com a Santa Rita Filmes, que são meus... maravilhosa, assim. Cara, voltei a trabalhar sem dente, de máscara. Fiz um filme inteiro com o Hernani sem dente. Depois emendei um outro filme da Santa Rita com Maurício Essa, que foi o terceiro da Suzane, já com dentes. E, cara, eu descobri que o que me cura é o trabalho. Verdade. Que é o trabalho que cura se gente. Sacia, deixa feliz. Trabalho deixa cura gente. Paz. Exatamente. Mas um trabalho... certo, de uma maneira prazeroso, certa. Né? Não sob pressão, que é terrível. Pressão é normal. Sim, mas depende, né? Mas existe uma... Quando você tem... Limites. Limites, Quando você... E o mercado do audiovisual, ele tem muito isso, né? Eu acho que hoje ele já mudou bastante. Assim, eu tenho 54 anos, né, Nani? Então, assim, eu
venho de um mercado onde eu já ouvi diretor chamando pessoas no set de mula. Vai, sua mula. Ai, graças a Deus está mudando, porque agora a gente Muito. tem... mas eu também já peguei Muito, muitos né? diretores na minha época. Eu também estou 27 anos no mercado. Já peguei diretor colocando elenco no paredão. Exatamente. E olhando como se fosse, sei lá, nem bicho. Mercado de carne, entendeu? E De uma tratando as maneira pessoas mal. que eu olhei assim e falei, não dá para ficar num lugar desse. Não dá. E eu vou te falar que de uns 10 anos para cá isso mudou completamente. Mudou, concordo. O streaming fez isso muito, porque os compliances, né? Enfim, hoje em dia você não pode. E assim, o que é o assédio sexual a gente sabe o que é, mas o que é o assédio moral? Porque de repente se eu virar para você no set e falar silêncio, caraca, já mandei você ficar quieto, você pode entender isso como um assédio moral. E aí? Quem é que vai dizer que não é? Então, assim, eu acho que é muito necessário isso. Porque as pessoas não são números. E num set de filmagem, você não faz nada sozinho. Você não faz cinema sem equipe. Tem que ter educação e uma equipe junto com toda a harmonia e tranquilidade. Você não precisa ser legal, mas você precisa ser educado. Exatamente, educação. Né? Você não precisa ser legal, mas eu acho que você precisa ser educado com as pessoas, é o mínimo. E quanto mais educado e mais legal você for com as pessoas, mais educado e mais legais elas vão ser com você, né? É o reflexo, né? Eu vou te falar, nunca tive problema com elenco, cara, eu não tenho problema com direito. Às vezes eu escuto as pessoas falando, eu falo, gente, mas parece que eu estou em outro mercado. Porque, para mim, é tão legal, flui tão bem com a equipe. Tem gente que odeia fazer cinema, né? Tem figurinista que odeia fazer cinema. Para mim, flui tão bem, sabe? Eu acho... A minha equipe sempre se dá bem com todo mundo, tá tudo certo... que eu não entendo quais são as nuances. Eu, graças a Deus, hoje, eu dou a sorte de só trabalhar com pessoas que eu gosto. Ah, que bom, isso é ótimo. E que eu confio e que eu sei que são cuidadosas, que não vão tratar ninguém mal, entendeu? Porque daí eu prefiro nem fazer mais hoje em dia. Exatamente. Dinheiro não vale isso. Concordo. Plenamente. E você tem alguma dica para os talentos que querem entrar nessa área de figurino? Que foi importante para você e que querem entrar nessa área e querem conhecer? Uma dica. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu dou palestras, faço workshops na Belas Artes. E eu sempre falo uma coisa que, às vezes, o Gui, que é um dos reitores de lá, quer me matar. Para fazer moda, você não precisa estudar. A não ser que você queira ser estilista, alguma coisa. Faculdade, curso de produção de figurino, curso de produção... Isso não existe. Isso está no seu feeling. Sabe assim? Curso de olhar, né? Como é que vai fazer um curso de olhar? Exatamente. Que é isso. Ninguém vai te ensinar a ter bom gosto. Vão te ensinar o que é certo, o que é errado. Né? Eu não fiz nenhuma faculdade de moda. Eu nunca fiz nenhum curso de moda. Antes de dizer que não, uma vez, lá nos anos 90, fiz um curso de estamparia. E eu dou workshop falando de moda. Entendeu? Mas porque você tem a vivência. Então, isso ajuda muito. Exatamente. Então, eu acho que essa vivência é você ir buscar... O problema desse mercado é você entrar nessa grande bolha. É você conseguir entrar. Isso. Né? Eu acho que as faculdades de artes hoje, faculdades de cinema, eu acho que hoje elas têm uma coisa que elas englobam tudo, porque hoje já entrou, antes não tinha, hoje já entrou figurino, hoje já entrou trilha sonora, que eram coisas que antes não tinham, né? Então, se jogar, você quer ser cineasta, se joga para estagiar numa produtora, sabe? Vai atrás, leia, acompanha o meio mensagem. Tá tudo na palma da nossa mão hoje. Hoje está muito mais prático, né? Hoje tem... Entendeu? Você pode mandar uma DM, você pode... E o figurino, eu vou te falar que, na verdade, eu não tenho muito embasamento para te dizer isso, porque eu não sou uma pessoa... Eu não segui o caminho do mercado. Eu trabalhava em loja, queria trabalhar com música e consegui migrar para música e consegui lidar as duas coisas. Aí caí na publicidade, que era uma coisa que não existia para mim, nunca nem imaginei como era feito. Daí caí para a televisão, da televisão para o cinema. Então, eu, na verdade, não passei pelas etapas, assim, sabe? Vou estudar, aí vou ser um assistente do assistente, aí vou ser assistente, aí vou virar figurinista.
as coisas comigo elas foram acontecendo elas foram muito orgânicas, elas vieram, uma coisa foi amarrando a outra. Mas por que Porque eu dei identificar o seu sorte. talento não é sorte? Identificar Porque foi uma o seu delícia, talento. encontrei pessoas incríveis, sabe? Eu já acho que acreditaram. a sorte mais pela oportunidade, mas as pessoas enxergaram o seu talento. Ai, Foi espero isso. que sim, que bom. Mas foi isso. Não é questão só. Não é. É porque quem trabalha na área, a gente identifica o talento de cada um. E o seu talento foi identificado. E a gente tem que ter comprometimento. Exatamente. É isso, Além e disso, assim, não é... profissionalismo, talento. E aí viu que você entendia. E não é o comprometimento só com o trabalho. Eu acho que é principalmente o comprometimento com os seres humanos que estão no trabalho. Sabe? Porque é isso que te diferencia no mercado. Que fazem, putz, cara, que legal, quero trabalhar com ela porque ela vai me tratar bem, ela vai me entender, ela já me conhece. Ela sabe do que eu gosto do set de filmagem, ela não sabe. Ela tem bom gosto. Mas então, mais para cinema, vou te falar, o bom gosto no cinema é uma Mas tem que coisa... entender, mas você não está entendendo. sim. Mas tem um bom gosto de entender também. Você precisa entender. Porque não adianta ficar falando, uma pessoa não está entendendo. Você precisa pesquisar. Assim, esse longa que veio pra gente agora, que é um longa de Belém do Pará, que até não sou eu que vou, é o Renato que trabalha comigo, é totalmente assim, entendeu? Eu não conheço Belém, a gente não conhece Belém, a gente não sabe como as pessoas são, mas é uma história que aconteceu muito lá atrás, que acho que foi nos anos 80, 90 também, que era um caso dos meninos emasculados de Belém, que era uma seita, enfim, vários meninos apareceram assassinados, E a gente foi estudar e, de novo, né? Você aprende mais uma história que você não sabia, que você nunca tinha ouvido falar e que é uma história incrível para ser contada. Olha que delícia, viu? Ainda aprende trabalhando. Isso é muito legal. Isso é maravilha. Isso é muito legal. Ai, que papo delícia. Adorei te conhecer, Ni. Eu falo muito, né, gente? Muito obrigada, imagina. Tem que falar, o podcast é para isso. A galera quer ouvir, a galera quer conhecer. É um mercado, entendeu? Que os talentos querem saber como é que funciona. E aí você conseguiu nos ajudar, dar umas informações. Eu vou colocar aqui o Instagram dela. Então, peço para que vocês quiserem fazer perguntas, coloque aqui também no YouTube, fale, pergunte, curtam, por favor. Por favor. Para chegar a mais pessoas. Para a gente ter mais programas. Exatamente. Depois ela vai falar de algum outro, trago ela de novo para algum outro projeto que ela esteja fazendo, bem diferente. E muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo. Obrigada eu pelo convite, adorei, obrigada, Eu adorei Nani. muito. E vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. Não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.